Olá, muito boa tarde. Inicia hoje a festa de Natal da comunidade Vida e Paz, um projeto que marca em cada ano a época natalícia e que hoje é o contexto para lhe falarmos do quarto domingo do Advento e dos desafios que coloca na preparação próxima do Natal. Temas que vamos abordar com os convidados de hoje do programa Eclésia, o cônego António Rego, jornalista, e Henrique Joaquim, diretor-geral da comunidade Vida e Paz. Muito boa tarde. Obrigado por estarem neste programa, onde de facto queremos analisar os textos bíblicos, mas também esta marca da solidariedade que tem sempre o Natal e a preparação do Natal. Porquê é que acontece, na sua opinião, cônego António Rego, esta tendência, ou naturalmente ajudas e campanhas que se multiplicam nestes dias? Acho muito interessante esse casamento entre a palavra de Deus e a experiência humana. E aqui no Natal temos essa expressão muito ligada, muito próxima, e portanto nós nunca falamos nem só de Deus, nem só do homem. Aqui juntam-se duas coisas, porque no rosto de Jesus está praticamente toda a humanidade e está também toda a divindade de Deus. E esta junção dos dois elementos, digamos, já a aproximar-se mesmo do Natal, dá-nos um sentido profundo das razões pelas quais Deus desceu à Terra. E essa solidariedade, essa proximidade a quem precisa, tem de acontecer também para que aconteça Natal? É evidente que no coração, no mais íntimo do coração humano, existe um instinto, vamos dizer, de solidariedade. Ou seja, nós por vezes pensamos, quando alguém está esmagado, os outros homens apenas o esmagam. Não. Não. Há muitas provas, sinais na humanidade de que os homens também dão as mãos uns aos outros, ajudam a levantar-se das suas quedas, dão perspectivas do seu futuro. E isso, digamos, está tudo bem entrosado com o projeto de Deus e com a vinda de Jesus. E digamos que o Natal nos convida a nós fazermos essa aproximação, fazê-la com alma, com coração, mas também ligado ao autor, digamos, que nos trouxe de Deus essa mensagem. Henrique Joaquim, é este instinto de solidariedade de que falava o cônego Rego que faz da festa de Natal da comunidade Vida e Paz sempre uma grande festa, sobretudo, e um encontro entre pessoas? Sim, acima de tudo um encontro entre pessoas, e eu penso que isso é o espírito do Natal. Estava a ouvir o cônego Rego e estava a pensar que esta solidariedade não se pode, de facto, separar, porque Jesus foi o primeiro a fazer-se solidário ao tornar-se homem e a vir ao encontro. E, portanto, esta festa de Natal da Comunidade Vida e Paz é isso. Nós temos a nossa missão, que é ir ao encontro das pessoas, e é isso que fazemos ao longo do ano, e no Natal queremos assinalá-lo de uma forma muito concreta. Distribuímos convites às pessoas em situação de sem-abrigo, que a partir desse momento passam a ser nossos convidados, vamos buscá-los aos sítios onde eles estão e recebemos da forma mais digna para gerar esse encontro. Desse encontro queremos que se gere uma vida mais digna do futuro. Que expectativa têm para esta festa? De quantas pessoas em situação de sem-abrigo vão acolher? A cidade tem cerca de 400 a 500 pessoas sem teto, porque há que distinguir os que estão sem teto e aqueles que estão ainda sem alojamento autónomo. Nós temos recebido cerca de 2.000 pessoas nos 3 dias, embora a mesma pessoa possa ir os 3 dias. Mas o número é aquilo que menos nos interessa. Interessa-nos é, de facto, conseguir convidar e trazer, e que a pessoa aceite esse convite, aquelas pessoas que necessitam, proporcionar-lhes ali um momento de tratar das suas necessidades mais básicas e, ao mesmo tempo, com isso, gerar a confiança que lhes permita acreditar que é possível encetar um processo novo. Trata-se muito mais do que uma refeição, não é? Esta festa de Natal. É muitíssimo mais do que uma refeição. É proporcionar toda uma área de cidadania, com o cartão de cidadão na hora, é proporcionar a higiene pessoal, é proporcionar um barbeiro e um fotógrafo para a pessoa ver que tem, de facto, uma imagem tão digna como a nossa e voltar a acreditar nessa sua imagem, voltar a ter autoestima, ter esse amor próprio. E é depois também conviver e, por que não, celebrar a refeição no bacalhau tradicional do Natal. É isso também que fazemos. Este é um momento de festa, Padre Rego, que marca o Natal. E é preciso fazer o Natal com quem nós não estamos habituados no dia-a-dia a estes encontros. Nós surpreendemos as pessoas naquilo que somos capazes de oferecer, de dar, de partilhar, mas também nós recolhemos das pessoas
quanto esteve muitas vezes de silêncio nos seus próprios corações. Por isso, é no dar que se recebe. Aqui tem uma expressão muito evidente, muito próxima, muito humana. E isso reporta-nos ao gesto de Deus de enviar o seu Filho para estar com toda a humanidade e ter esta capacidade de abrir o coração e, sei lá, de deixar sepultar as quesílias, as barreiras e as inutilidades que por vezes ocupam uma parte insignificante, mas que acaba por ser significativa das nossas vidas. Eu acho que o Natal tem este discurso muito diluído, mas que tem um rosto que é a pessoa de Jesus. Ainda, antes de irmos aos textos da Bíblia, que queremos também analisar, gostava de perguntar a Henrique Joaquim em que ponto está esse projeto de acabar com as pessoas em situação de sem-abrigo na rua, para aquelas que assim o desejem. Resolver as situações das pessoas que estão na rua. Acabar com as pessoas não é a expressão. Está num caminho que é lento, mas que eu penso que vai sendo consistente. Há uma estratégia nacional, é dos poucos problemas sociais em que efetivamente conseguimos fazer aprovar uma estratégia nacional que, inclusive, o Presidente da República já deu como exemplo para que se crie uma estratégia de luta contra a pobreza. Penso que ainda é possível fazer muito mais. Há respostas concretas que faltam no terreno, mas eu penso que temos que evidenciar também o caminho que já foi feito. Contudo, também é preciso moderar um bocadinho as expectativas, porque estamos a falar da forma de pobreza mais extrema, que não depende só da vontade, não depende só da técnica, depende também muito da liberdade e muitas vezes do nível de consciência que a pessoa que está a viver a situação tem. Portanto, esse é o problema maior com que se tem enfrentado? E neste momento um dos problemas maiores são as situações mais crónicas, porque acumulam não apenas a falta de habitação, que é imediata, mas também muitas vezes as dependências e acima de tudo os problemas do foro da saúde mental, que nos limitam muito na hora de ajudar a pessoa a discernir ou de ter o discernimento mais consciente da pessoa, mas que nós temos que respeitar. E sem dúvida que o que queremos acabar é com os problemas sociais, não com as pessoas que os vivem, não é? Essas são para ajudar e felizmente também há muitos projetos de ajuda nesta quadra. Vamos agora então aos textos que se escutam neste quarto domingo do Advento, desde logo o Evangelho, e antes da análise vamos ouvir o texto do Evangelho pela voz de Luís Miguel Sintra. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apressadamente para a montanha em direção a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino exultou-lhe no seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Na verdade, logo que chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, o menino exultou de alegria no meu seio. Bem-aventurada aquela que acreditou no cumprimento de tudo quanto lhe foi dito da parte do Senhor. Agora, António Rego, o que significou e o que significa este encontro entre Maria e Isabel? A figura de ambas, que, digamos, com outras figuras que entram no panorama de salvação, mas a figura destas duas mulheres é fundamental. Não só por ser a maternidade de João Batista e de Jesus, que são, digamos, figuras centrais da fé cristã, e não só cristã até, mas tem muito a ver com a realidade concreta, com a simplicidade de entrar numa casa que dá a impressão que não era nenhum palácio, que não era nada luxuoso, mas que toda a riqueza vai chegando, se vai extraindo da voz e do ouvir. E aqui a palavra é fundamental. Ao ouvir, exultou. E, portanto, foi a voz que fez esta vibração. E digamos que Deus, na história, muitas vezes vai também revelando, pela sua voz, vai revelando os seus projetos e vai ensinando a humanidade, digamos, a estar próxima e a realizar o grande projeto de Deus.
Está aqui também subjacente esta palavra encontro entre Maria e Isabel, uma palavra que há pouco referíamos, muito própria desta quadra. Sim, eu destacaria 3 ideias. O posto-se a caminho, o encontro que se gera entre Maria e Isabel e o resultado desse encontro, que é a alegria das vidas que se estão ali a germinar. Quando falamos de celebrar o Natal com as pessoas mais vulneráveis, no caso das pessoas em situação de sem-abrigo, eu acho que esta é a nossa primeira atitude que nós cultivamos. Nós temos que ser nós a ir ao encontro do outro, onde quer que ele esteja. E neste caso é fazer-lhe o convite e é criarmos este ambiente. No caso, é uma cantina que nos é disponibilizada, que não seria nenhum palácio, nenhum hotel para fazer nenhuma festa, mas é aí que se gera este encontro. E eu acho que a maior alegria que nós vivemos, independentemente do resultado do número de pessoas, e quando de facto aqueles que se dão voluntariamente, como Maria vai ao encontro de Isabel, e aqueles que se deixam encontrar como Isabel, vivem este momento de alegria e de paz. E é aqui que eu acho que está a essência da festa do Natal, que eu acho que nós podemos replicar em qualquer situação. Não é preciso ser num evento tão grande, se calhar é numa simplicidade de um lar, se calhar é numa festa, se calhar é visitar alguma pessoa idosa que está mais sozinha. Mas estas 2 atitudes eu acho que são fundamentais. Pôr-se a caminho do outro e querer, de facto, encontrar-se com o outro. Daí sai a alegria. Quem está em situação de sem-abrigo e que recebe um convite da comunidade Vida e Paz, como é que reage? Às vezes com surpresa, porque não está muito habituado, outras vezes já com alegria. E também não esconde, às vezes com desconfiança, porque às vezes também são pessoas que já estão muito habituadas a ter múltiplos convites que depois não dão em coisa nenhuma ou dão em muito pouca coisa. Mas acima de tudo vêm pessoas com muita expectativa. E é aí que eu acho que nasce esta possibilidade do encontro, porque eu acho que o fator-chave aqui é a confiança. E quando estes 2 corações se encontram, acho que Maria e Isabel se encontram 2 corações que se tornam iguais. Não é aquela que precisa nem aquela que é precisada. E é a mesma coisa. Quando eu não estou para ajudar uma pessoa em situação de sem-abrigo, eu estou para viver com ela um momento de alegria e com ela quero gerar uma vida diferente. Portanto, a partir daí somos os 2 iguais. Cónigo Rego, falamos também da família, porque, enfim, é um encontro familiar este também, não é? Entre primas. E a família é uma expressão óbvia, natural, que não foi inventada por ninguém, está no gênese da própria humanidade e da aproximação das pessoas. E por muito que se critique, por muito desencontro que se venha a verificar, nós vemos que é o grande espaço do afeto, o maior espaço do afeto humano está na família. Não só pelo sangue, que é o mesmo, mas depois por toda a soma de afetos, de aproximações, de desabafos, de lágrimas, de alegrias, de muitas coisas vividas em comum, fazem com que a família se torne por ela própria, sem grandes teorias, não precisa de teorias, ela própria é um discurso fundamental do coração humano. E digamos que o Natal sabe congregar muito bem todos estes aspectos, ligando naturalmente ao grande afeto de Deus, que foi enviar o seu Filho para fazer família connosco. E por isso também nós não temos receio de nos tratar como irmãos, até os discursos, as homilias, muitas vezes começavam irmãos, e esta palavra também se gastou, mas temos sempre a oportunidade de a reabilitar com a nossa experiência nas nossas vidas. E com presépios maiores ou menores em cada casa, com mais árvore de Natal ou com mais Pai Natal, essa expressão familiar, de encontro familiar, acontece sempre. É fundamental, de facto, que essa expressão familiar. É evidente que nós hoje, se formos analisar com alguma frieza a situação de muitas famílias, ficamos também um pouco desgostosos e até perdidos, porque há muitas famílias que não se encontram, que estão em desavença, irmãos que não se falam, pais que estão distantes dos filhos, digamos, com toda esta liberalização da própria linguagem e da própria comunicação, acontece que, digamos, que sai muito ao lado daquilo que é o projeto de Deus acerca de nós. Entretanto, nós vamos sempre renascendo, mesmo com as críticas que nós fazemos, com os desabafos que temos sobre familiares ou amigos, temos sempre capacidade de renascer. E acho que isto é admirável, que é o sinal da regeneração que o próprio Jesus Cristo
trouxe à humanidade. Quem está em situação de sem-abrigo tem nesta desestruturação familiar o problema base, muitas vezes. É sempre uma questão que me inquieta quando olho para alguém que está na rua, abandonado, pensar na família que não tem. Ou que está distante. São situações muito diversas. Há muitos casos em que, efetivamente, a condição de sem-abrigo resulta de um conflito familiar, de uma desestruturação. Há outros, por anacrónico que possa parecer, a família existe, mas muitas vezes, por exemplo, por vergonha, por uma tentativa de vida falhada e a pessoa não a querer assumir e não querer preocupar a família. Não há muito tempo conhecemos uma situação de um senhor com 3 filhos que contactava com 2 deles regularmente, mas os filhos não sabiam que ele estava em condição de sem-abrigo e nós estávamos proibidos de dizer aos filhos que ele estava em condição de sem-abrigo. Porque ele tinha vindo à cidade à procura de emprego, a situação começou a correr bem e quando começou a correr mal, ele viu-se numa situação de sem-abrigo. E ele encontrava-se com os filhos, num café, num restaurante, num jardim, e sempre arranjado, sempre bem disposto, e os filhos não sabiam. E para nós foi um dilema tremendo. Portanto, acima de tudo, o que eu acho que é fundamental e aquilo que é a nossa preocupação é centrarmos na história daquela pessoa, ver o seu trajeto e ver na sua dignidade onde é que nós podemos encontrar o fator que reverta a situação. E aqui tivemos que respeitar durante algum tempo, estimulando sempre o senhor a querer mostrar aos seus filhos que aquela condição não era a última e aquela condição não era a pior e se calhar era a melhor maneira de ajudar os filhos. Mas durante um tempo foi difícil que ele dissesse. É muito difícil dizer começa aqui ou começa ali. Agora, efetivamente, quando não há família, acima de tudo, quando não há laços. Os laços podem não ser apenas familiares, mas quando não há laços, aí sim a solidão destrói a pessoa por dentro. E são histórias, de facto, sempre muito concretas, estas que se vivem entre cada rosto. Temos que avançar para analisar o texto da primeira leitura, que se escuta nas Eucaristias deste 4º domingo do Advento, é do profeta Miqueias, onde ouvimos a expressão de ti sairá, referindo à cidade de Judá, não é? De ti sairá aquele que há de reinar sobre Israel. Perguntava-lhe, Padre Rego, de que forma é que o povo de Israel foi vivendo esta espera do Messias? Há esse tom da espera. De facto, o povo de Israel foi e é ainda em parte o grande símbolo, ou seja, do melhor que Deus nos pode dar. Nós aguardamos sempre, nunca temos tudo. E por isso temos de ir por aí. E essa história faz parte não só de Israel, mas da própria história da humanidade. Depois, outra pergunta. Que é este anúncio que é feito pela profecia de Miqueias nesta primeira leitura. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Eu acho que é um poeta português que eu lembrei-me agora, mas que já há muitos anos me habituei a respeitar, a ler e até a ouvir. E que é assim, no meio de todas as nossas desesperanças, há sempre uma raiz que brota, que se espalha, que se congrega. Há sempre uma luz que acaba por nos acenar um caminho. Quer dizer, nós nunca estamos perdidos. E temos mais uma razão como cristãos, porque o autor da esperança, de facto, é o nosso grande mestre. E basta que a gente vá procurar o que ele diz e o que ele propõe para percebermos que é assim. Espera e esperança são também duas palavras que fazem parte do cotidiano da comunidade de Vida e Paz. Fundamental, e mais num mundo onde marcamos-nos muito pela eficácia, pelo resultado imediato, esta atitude, diria mais que atitude, esta virtude de saber esperar, mas também numa ideia que eu acho que é muito forte, que a ideia que a leitura nos diz, que ele há de reinar e ele será a paz. A pergunta que me colocava esta leitura é onde é que eu procuro a paz, onde é que nós hoje procuramos a paz e quem é este ele que será a paz? Porque é o tal Jesus que nasce de Maria, não é um ele abstrato. E, portanto, quando andamos muito afogados e afogueados à procura da paz, a construir milhentos muros, a construir milhentos antivírus e contra os ácaros e contra estes fenómenos todos, há um Jesus simples, há um ser humano simples que pode ser o foco da nossa paz se nós a quisermos procurar ali. E essa é que é uma maneira de reinar, eu diria, de viver diferente.
Portanto, a interpelação maior até que me ficaria... E é possível esperar nesta paz. É possível esperar e acreditar nesta paz. E isso, se nós não tivermos isso no dia-a-dia, nós nos barramos muitas vezes com a ineficácia ou com a aparente ineficácia, é preciso acreditar que no dia seguinte é possível. Portanto, se acreditarmos que nesta fonte poderá estar a paz, que nos alimenta essa esperança que nos pode gerar a paz, o caminho é possível fazer. E parece que a segunda leitura da Carta aos Hebreus vem confirmar esta possibilidade, não é? Diz-se neste texto, a segunda leitura, que o Natal ganha sentido com a Páscoa. Não sei se estou a fazer um salto muito grande, mas a partir também dessa expressão, eis-me aqui, eu venho para fazer a tua vontade. Isso, de facto, é uma frase-chave da história, que se corporiza para nós cristãos na figura de Jesus. Ele não veio apenas para nos amparar, ele não veio apenas para falar com o Pai ou para nos dar prendas, vem para fazer a vontade. Ou seja, nós temos de nos perguntar muito mais vezes qual é o projeto de Deus sobre a minha vida pessoal, o que é que eu faço que esteja no que Ele projeta e não naquilo que me agrada mais. E depois, como é que eu faço chegar isso aos outros? Como é que isso se torna um elemento dinamizador das pessoas e das comunidades? E ficamos assim, como que suspensos. Eu venho apenas para fazer a tua vontade. Está tudo dito. Henrique, está a chegar ao fim do nosso tempo. Comentário breve a este texto também. Destacaria mesmo essa ideia do eis-me aqui para fazer a tua vontade. Eu acho, por mim falo que não sei se entendo e por isso se calhar não acredito no fundamento disto, porque efetivamente estar para o outro é ser capaz de dizer isto com uma total liberdade. Eis-me aqui, estou aqui inteiro e é para fazer a tua vontade, não a minha. Eu não te venho aqui ajudar de cima para baixo, eu venho aqui para estar ao teu lado e contigo fazer este caminho juntos. Penso que é isso, é o compromisso, não de quem altivamente tem qualquer coisa para dar, mas para quem humildemente se põe com o outro para elevar o outro e os dois, se calhar, vivermos dignamente. Nos pode ajudar a pôr esta pergunta, eu já termino. O que é que tu pensas disto, Senhor? Qual é o melhor caminho? A gente tem que perguntar muitas vezes isto para ultrapassar as nossas intuições, ainda que fantásticas, e a gente se colocar num caminho errado. A procura deste caminho acho que é essencial. Desafios que surgem a partir dos textos deste quarto domingo do Advento e já numa proximidade muito grande para o Natal. Agradeço-vos terem estado aqui, Cónigo Rego e Henrique Joaquim, a apresentar estes textos da Bíblia e desejo-vos um ótimo Natal. Muito obrigado. Natal, obrigado. Mais logo acompanhem-nos também na rádio, na Antena 1, onde lhe fazemos companhia pelas 22h45. Votos de uma ótima tarde, bom fim de semana e um Santo Natal.